Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, vamos às notícias na Rádio Observador e a começar pela atualidade internacional e com o Canadá, que vai suspender as sanções contra a Rússia. O Governo anunciou a retirada das sanções contra a Síria. Aliás, o Governo anunciou a retirada do país da lista de patrocinadores de terrorismo, seguindo-se o exemplo dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá menciona os esforços desenvolvidos pelo Governo de transição sírio para promover a estabilidade. Também nos últimos meses, Washington, Londres e o Conselho de Segurança da ONU têm vindo a levantar gradualmente as sanções contra a Síria e o presidente interino. Agora sim, a Rússia vai rescindir acordos militares com Portugal, Canadá e França, uma decisão que foi formalizada através de um decreto emitido pelo primeiro-ministro da Rússia. O documento refere que a decisão inclui então tratados entre este país e Portugal para a cooperação militar, assinado em agosto de 2000, assim como um pacto de 1989 entre a antiga União Soviética e o Canadá e ainda um protocolo de 1994 assinado juntamente com França. O governo russo diz que os três acordos carecem de relevância estratégica na conjuntura atual e, por isso, a revogação destes pactos reflete também o crescente afastamento da Rússia em relação ao Ocidente em matéria de segurança e cooperação técnica. Ainda em atualidade internacional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que tentou sensibilizar os Estados Unidos para a presença da comunidade portuguesa na Venezuela, e isto tendo em conta o escalar de tensão com a administração de Donald Trump. Em declarações à Lusa e à SIC, a partir de Nova Iorque, Paulo Rangel diz que falou com o secretário de Estado adjunto norte-americano, a quem pediu um olhar atento para a comunidade portuguesa e uma solução dialogada para as tensões entre Washington e Caracas. Diz, no entanto, o ministro português dos Negócios Estrangeiros que neste momento não há razões para preocupação. Até este momento nós não temos nenhum motivo para dizer que há alarme na comunidade portuguesa, mas foram altamente reforçadas as comunicações com a comunidade portuguesa e em particular com os seus representantes. Eu também já tive a oportunidade de eu próprio falar também com as autoridades americanas, no sentido de as sensibilizar para a presença importante da comunidade portuguesa e filo ao mais alto nível, devo dizer, da comunidade portuguesa na Venezuela. E, portanto, nós, naturalmente, como acontece em qualquer situação de crise, Portugal tem planos de contingência. Os consulados gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência disponibilizaram no sábado canais telefónicos de emergência para os portugueses radicados na Venezuela, com o propósito de garantir a proteção e assistência aos compatriotas. Também, de acordo com os dados oficiais do governo, há 300 mil portugueses ou lusodescendentes a viver na Venezuela. E nas mesmas declarações aos jornalistas em Nova Iorque, Paulo Rangel defende ainda que Portugal não pode baixar a guarda na reta final da campanha ao Conselho de Segurança da ONU. De acordo com o ministro, esta campanha de Portugal deverá continuar a ser feita junto de todas as organizações regionais em Nova Iorque, não apenas ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também de todas as esferas do governo e até da sociedade civil. Paulo Rangel sublinha então que é importante que seja uma candidatura assumida como própria de todos os portugueses e não apenas uma candidatura do Estado ou do Governo. Recordo que Portugal concorre ao Conselho de Segurança, uma eleição que deverá acontecer em junho do próximo ano. Os adversários diretos são a Alemanha e a Áustria. Passamos agora à política nacional. Luís Montenegro diz que agora é o momento para fazer uma reforma laboral face à estabilidade do país e também porque as reformas não são para ser feitas quando o país está à rasca, e foi esta a expressão utilizada pelo Primeiro-Ministro. Eu vou usar uma linguagem corrente. Não é quando estamos à rasca que nós devemos andar a improvisar reformas que transformam as nossas estruturas. Não. É quando nós estamos, como estamos hoje, com estabilidade política, económica, financeira, que nós devemos aproveitar para, com calma, com serenidade e com profundidade, vermos quais são
as áreas específicas onde podemos alterar algumas regras para, no conjunto, sermos mais competitivos e mais dinâmicos. Luís Montenegro, que diz ainda que o objetivo desta reforma laboral é o aumento de salários. Porque é que não devemos aproveitar exatamente esta oportunidade para irmos um pouco mais longe e para, em vez de crescermos 2% ao ano, crescermos 3%, ou 3,5% ou 4%, e em vez do salário mínimo serem 920 euros, poder ser 1.500, e em vez do salário médio serem 1.500, poderem ser 2.000 ou 2.500. Foram declarações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, em reação a esta última declaração, estas últimas palavras do Primeiro-Ministro, o secretário-geral do PS acusa o Governo de iludir os trabalhadores com a ideia do salário mínimo de 1.500 euros, uma posição que assumiu em declarações aos jornalistas à entrada para uma sessão de homenagem aos militantes mais antigos do PS Aveiro, que decorreu esta noite no Centro de Congressos da cidade. Ora, José Luís Carneiro deixa críticas a Luís Montenegro. Essa de lançar a cenoura depois de uma machadada que se dá sobre os trabalhadores é uma técnica que juro que ninguém acredita nela, porque eu estou de acordo que é necessário manter o diálogo independentemente da greve geral, ou seja, manter o diálogo em sede de concertação social, mas é evidente que isso trata-se de uma tentativa de esvaziar o conteúdo da greve geral e julgo que os trabalhadores estão também muito conscientes daquilo que são manobras de diversão da parte dos membros do Governo. Esta sexta-feira, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil anunciou que vai aderir à greve geral. Em comunicados, os pilotos defendem que o anteprojeto da reforma laboral do Governo promete a precariedade e ataca a estabilidade. Referem também que se recusam a assistir passivamente ao desmantelamento dos direitos laborais em Portugal. E são já vários os sindicatos de diferentes setores que anunciaram a adesão à greve geral do dia 11 de dezembro. Prevêem-se perturbações na área da saúde, em escolas, nos transportes, na aviação, na indústria e em alguns serviços. Falamos agora de saúde. A equipa fixa da urgência do Amadora Sintra perdeu 11 médicos desde o verão. O Observador entrevistou o diretor do Serviço de Urgência do Amadora Sintra, Luís Duarte Costa, que confirma a saída de vários médicos. Sim, é verdade. E porquê é que saíram? Alguns porque não concordaram com alguma reorganização do que eu defendo e outros porque tiveram outras propostas. Eu acho que a urgência devia estar a tratar só os doentes urgentes, pasme-se. E tudo que seja doentes que não são urgentes devia estar fora daqui. Há outros colegas meus que não concordam. Claro que nós podemos dizer, se eu tenho aqui 350 pessoas por dia, então eu devia ter cá muito mais médicos. Eu tenho cá 70 doentes internados, eu devia estar cá mais médicos. Certo, a questão não é pôr mais médicos aqui e tirar daqui os doentes. Se alguém acha que na prática é tudo a mesma coisa, eu não acho. O diretor do Serviço de Urgência do Hospital Amadora Sintra, entrevistado pelo jornalista do Observador, Tiago Caeiros. Os tempos de espera nesta unidade local de saúde chegaram esta sexta-feira às 18 horas e o inverno vai ser pior. Neste momento, a espera para doentes urgentes é de 10 horas. E no desporto, em noite de derby, houve empate na Luz, Benfica 1, Sporting 1. Foi este o resultado do jogo da jornada 13 do Campeonato Nacional. O marcador foi inaugurado pelos Leões. Pedro Gonçalves aproveitou uma desatenção da defesa encarnada para marcar o primeiro golo da partida aos 12 minutos de jogo. Aos 27, o Benfica empatou e foi Sudakov quem introduziu a bola dentro da baliza do guarda-redes Rui Silva. Final do jogo, do lado do Sporting, Rui Borges diz que o resultado é justo e fala em duas partes distintas. Acho que na primeira parte, em cômputo geral, fomos melhores. A segunda parte, o Benfica melhor no sentido de que conseguiu ter mais bola, nós não conseguimos tê-la, falhamos muitos passes, não estávamos com a energia tão boa como tivemos na primeira parte. Acho que na primeira parte tivemos muito bem, fomos pressionados, um bloco mais alto. Já do lado do Benfica, o técnico José Mourinho não concorda com a análise feita pelo treinador do Sporting. Duas partes é sermos demasiado simpáticos com o Sporting e um bocadinho antipáticos com os nossos. Acho que começámos mal e por nós começarmos mal, o Sporting consequentemente começou bem. Marcámos um autogol, o gol do Luís Soares é um autogol. Na segunda parte fomos francamente melhores.
Com este empate, o Sporting soma 32 pontos no segundo lugar, o Benfica tem 29, está posicionado no terceiro. Ainda no desporto, para fechar, Portugal conheceu os primeiros adversários no Mundial de Futebol do próximo ano. São eles a Colômbia e o Uzbequistão, sendo que o terceiro ainda está por conhecer. É entre a República Democrática do Congo, a Jamaica ou a Nova Caledónia. São seleções que ainda estão a discutir o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. Resultado do sorteio que aconteceu ontem em Washington, nos Estados Unidos, onde Roberto Martínez reagiu aos adversários. A Colômbia é uma equipa com uma capacidade individual incrível já há muito tempo. Jogadores a jogar na Europa, que conhecemos bem. Depois, o Uzbequistão, uma seleção como o Fábio Cannavaro, que está a fazer um trabalho fantástico, e depois sempre uma equipa do play-off, da repesca, é uma equipa com um aspecto psicológico muito positivo, que precisamos de igualar. Então, um grupo importante, fico muito satisfeito com a preparação para o estágio de março. As declarações do selecionador nacional Roberto Martínez através dos microfones do Canal 11 em Washington, nos Estados Unidos, no sorteio que também contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Mundial 2026 vai realizar-se em território norte-americano, no Canadá e no México. É ponto final neste noticiário das 6 da manhã. A informação fica por aqui, regressa daqui a pouco, às 6h30, com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.